aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje eu queria conversar com vocês, eu queria trazer um debate aqui, queria trazer um vídeo de conjecturas, teorias, enfim, como vocês queiram chamar, sobre o universo DC nos cinemas, né? E por que eu tô voltando nesse assunto que já é até meio batido aí no mundo nerd? Isso porque na terça-feira, no dia que eu tô gravando esse vídeo, o grande visionário, o mitológico Zack Snyder divulgou nas suas redes sociais uma foto da Mulher Maravilha ali no meio de alguns soldados, de alguns guerreiros, segurando um punhado de cabeças decepadas. A foto seria lá dos arquivos do Zack Snyder, ainda de quando ele fazia parte lá da criação, da produção do universo DC, né, dos filmes do universo DC, e ele estaria envolvido ali na produção do filme da Mulher Maravilha, e na concepção dele, a Diana seria uma guerreira que estaria há muito tempo aqui na Terra. Ela teria participado de guerras no século XVIII, né, se eu não me engano, essa foto aí seria uma guerra na região onde hoje é a Crimeia, né? E ela teria saído da ilha muito antes de quando a gente viu ela sair no filme lá de 2017, dirigido pela Patty Jenkins, porque no filme que saiu, né, no filme original, na versão final, ela só sai da ilha depois que ela encontra o Steve Trevor, né, depois que ela tem aquele contato com o Steve Trevor ali, isso já no século XX, né, durante a guerra e tal, ela sai. Mas na concepção do Zack Snyder, ela já estaria rodando por aí há muito tempo, talvez há mais de 200 anos, participando de diversas guerras, enquanto estivesse perseguindo Ares, né? Eles estariam nessa rixa aí secular. E não preciso dizer que a imagem fez a galera dar uma pirada, né? Eu vi boa parte da minha bolha, assim, das minhas redes sociais, de outros amigos produtores de conteúdo, dizendo que o Zack Snyder estava maluco, que ainda bem que ele não participou desse projeto, que ele não entendia a personagem, que a Diana não era uma assassina, não era uma mercenária e tal. E por outro lado, teve gente curiosa, né, de ver como é que isso talvez pudesse ser desenvolvido. E aí a gente para pensar o seguinte: como realmente talvez, né, fosse hoje a situação da DC nos cinemas se o Zack Snyder tivesse continuado. Só fazendo um retrospecto rapidinho, né, vale lembrar que o Zack Snyder ele iria dar continuidade ao universo DC depois do filme lá do Superman, o Man of Steel. A ideia original seria lançar o Homem de Aço 2, para depois lançar um filme do Batman, para só depois você ter um Batman vs Superman, né, enfim, e trabalhar. Tem diversas imagens aí do primeiro calendário que a DC divulgou com a previsão, né, de data dos filmes. E aí tem Mulher Maravilha, Flash, Cyborg, até Lanterna Verde ali, né? Era uma programação que foi divulgada em alguma Comic Con aí que eu não lembro agora mais qual é, mas que a princípio estava casadinho ali com o que o Zack Snyder queria fazer para o universo DC. E bom, esse ano de 2020, nós teremos a versão do filme da Liga da Justiça, o Snyder Cut, a versão Snyder Cut, né? O corte do Zack Snyder se ele não tivesse saído do projeto. Lembrando que o Zack Snyder largou a direção e a produção do filme da Liga após diversas críticas, né? Diversas pressões ali. Ele teve diversos problemas durante a produção, inclusive o falecimento da sua filha, né? No ano que eles estavam ali, no meio das filmagens, se eu não me engano, a filha do Zack Snyder faleceu numa situação muito triste e ele decidiu abandonar, né? Ele decidiu sair, largar o projeto do filme da Liga, que foi assumido pelo Joss Whedon, que é essa versão final que a gente tem hoje. E aí, depois de muito pedir, depois da galera criar meme, teve gente que numa Comic Con aí alugou aqueles aviões que passam com aquelas faixas, né, de mensagens assim, pedindo o Snyder Cut. Um negócio muito maluco lá nos Estados Unidos. É um meme que se tornou real. E aí a Warner, em parceria com a HBO Max, decidiram lançar então essa versão definitiva do que seria a visão do Zack Snyder do filme da Liga. E aí eu dei essa volta toda para realmente perguntar para vocês, a gente tentar entender aqui o que seria do universo DC com o Zack Snyder. Porque uma coisa que o Snyder tem, assim, e a gente começa a entender, principalmente assistindo O Homem de Aço, né, o filme do Superman, é
o Zack Snyder ele quer trazer uma humanização e uma corrupção, entre aspas aqui, da coisa da mitologia dos super-heróis da DC, que sempre foram vistos assim como um panteão, né? Sempre foram vistos assim como deuses, como semideuses na Terra. Tirando o Batman, né, que é humano e tal, mas é um humano preparado para tudo. Mas se a gente for pensar nos super-heróis da DC em relação com a Marvel, por exemplo, são heróis assim extremamente muito mais poderosos, com poderes cósmicos e meta-humanos assim, a níveis realmente muito grandes, né? Então você tem essa coisa da ideologia, ou melhor, da idealização, né, mitológica, divina dos super-heróis da DC, e o Zack Snyder, ele claramente ele quer tirar isso, ele quer acabar com isso. Né? Ele coloca um Homem de Aço, um Superman completamente assim, eu não vou dizer amargurado, mas é um cara que não teve vida social, sem trato social, não teve amigos, não teve namorada por 33 anos. Né? Ele foi criado lá pelo pai dele, escondido lá na fazenda, sem se mostrar, sem lidar com outras crianças, com outros jovens. Né? Tanto é que você vê que ele é um cara assim, extremamente volátil nas emoções dele. Né? Culminando ali no final do filme lá, ele quebrando o pescoço do Zod, uma coisa que a gente não imagina que o Superman fizesse. Né? O Superman canônico, né? Não estou falando aqui de nenhuma versão do Superman. Nós temos o Batman lá em BVS também, queimando o bandido com ferro quente, sabe? O Batman usando metralhadora para explodir carro de bandido durante perseguição, coisas que o Batman não faria. Então, assim, o Zack Snyder ele dá essa coisa da humanização, ele deixa os heróis da DC com raiva, com ciúme, sabe? Com rancor, ele coloca isso nos heróis da DC. Isso é bom? Isso é ruim? Tem gente que vai dizer que é bom, que é uma coisa diferente, né? Que ninguém aguentava mais ver o Batman, a origem do Batman, tá todo mundo cansado de ver aquilo, o Superman, bom moço, né? O escoteiro, todo mundo já sabia disso. E queriam ver alguma coisa diferente, o Zack Snyder ofereceu isso. E tem a galera que não, que acha que não pode mexer, que tem que ser canônico, né? Que o Zack Snyder ele não entende o universo DC. A minha opinião é que esse universo DC que a gente vê nos cinemas, ele poderia ser encarado como fazendo parte do multiverso. DC usa muito esse artifício, né, cósmico do multiverso, das múltiplas terras, a Terra 2, né? Agora a gente tem a Terra onde aconteceu lá o Flashpoint, tem a Terra onde se passa o Reino do Amanhã, enfim, diversas terras, né? Quem acompanha as séries lá do CW viu inclusive lá o evento crossover, onde eles trabalharam com as crises nas infinitas terras. Isso não é novo. Na minha visão, Thiago, quando eu vejo os filmes da DC hoje, eu encaro como sendo um multiverso próprio, sabe? Ele tem influências cânones ali, as origens dos personagens e tudo mais, mas a maneira como eles são desenvolvidos, eu encaro de uma maneira diferente, sabe? Eu entendo que algumas modificações são muito pesadas, são muito drásticas, mas outras eu acho interessante. Eu particularmente gosto muito do filme do Superman, lá do Man of Steel. Um dia a gente fala melhor sobre isso aqui. Eu já falei até em vídeos anteriores, mas a gente pode falar sobre isso depois em alguma outra oportunidade. E aí eu fico pensando que talvez, se o Zack Snyder tivesse continuado hoje, eu acho que a gente teria assim um universo DC bem sóbrio e muito mais expandido. Por que eu tô falando isso? Porque se não tivesse havido a interferência de produtores e enfim, imagina um Lanterna Verde do Zack Snyder, imagina o Aquaman do Zack Snyder. Eu não sei vocês, mas eu morro de curiosidade para saber como é que seria isso, logicamente amarrado, né, no universo DC, que
é oferecido ali, né? Nada de pontas soltas. Ele ia amarrar tudo direitinho. Tem gente que eu sei que tá dizendo aí que, nossa, ia ser horrível e tal, não sei o quê. Eu tenho lá minhas dúvidas, sabe? Eu acho que o Zack Snyder, ele é um diretor que trabalha bem cenas de ação, né? Digam o que quiser dele, que ele corrompe as coisas, que ele mexe no cânone e tal, que ele não respeita os clássicos. Podem dizer o que quiser. Agora, o Zack Snyder, ele é um cara de filme blockbuster, cara. De filme pipocão, de você sentar e assistir, muita câmera lenta e muita explosão, e zoom, sabe? Zoom in, zoom out, e cenas frenéticas ali que te empolgam, sabe? Eu não gosto de Batman vs Superman. Eu acho um filme sofrível, assim, principalmente por causa do Lex Luthor. Eu acho que aquele Lex Luthor é 50% do motivo pelo qual o filme é ruim. Sozinho ele consegue estragar metade do filme. Mas é um filme que, pô, se você para pra assistir só as cenas de ação, elas são bacanas, né? Liga da Justiça é a mesma coisa. Tirando ali alguns CGIs meio cagados, é legal, o Superman é legal. Então, pra um filme de super-herói, pra você sentar e assistir, eu tenho essa curiosidade de saber como é que seria o universo do Zack Snyder se não tivessem interrompido ali, se não tivesse saído do projeto. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Como é que vocês acham que seria? Como é que seria a Liga da Justiça? Claro que a gente vai ver agora, né, a versão do Snyder Cut, mas como é que seria a Liga da Justiça do Zack Snyder se ele tivesse tido mais tempo para trabalhar, para desenvolver aquelas ideias, de repente fazer um Superman 2, né, o Superman talvez não tivesse morrido daquela maneira. E aí, o que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários. Se vocês gostaram, deem aquele like ou dislike também, fiquem à vontade. Mas se puderem, se inscrevam aí, que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!